queridos, meus amados, que alegria estar mais uma vez com vocês, ainda que de maneira remota, ainda que não podendo ver o rosto de cada um de vocês, e apesar do distanciamento, estamos ligados e interligados por uma só mente e um só coração, através do sangue de Jesus Cristo que nos une numa grande família, a família de Deus. E é o que, como irmãos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nós vamos adorar ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, vamos orar, dando início ao nosso culto de louvor e adoração, ao único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus de imensa bondade e misericórdia, te agradecemos, Pai querido, por ter concedido mais uma semana a todos nós, teus filhos e filhas. Te agradecemos por nos ter guardado, protegido, livrado, sustentado com a tua destra fiel, Senhor. Te agradecemos por nos ter livrado desse vírus fatal, por ter preservado a nossa integridade física, a integridade da nossa saúde em todas as áreas da nossa existência. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos concedeu todos os dias dessa semana que se encerrou. Receba, Senhor Deus, neste momento, o culto, o louvor, a adoração de cada um de nós, ó Pai Santo, que mesmo não estando reunidos num só lugar, na tua casa de oração, estamos reunidos em mente, coração e alma diante do Senhor, diante do teu trono de graça. Então, Pai querido, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o culto de cada um de nós, como se estivéssemos todos reunidos num só lugar. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos no mês de missões mundiais e você poderá ajudar a divulgar a palavra de Deus no mundo todo através dos nossos missionários, orando e contribuindo financeiramente com o sustento da propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Ao fazer a sua contribuição financeira para missões mundiais, seja através de depósito, transferência ou Pix para a conta da Igreja Memorial, por favor, envie o comprovante para o irmão Rodrigo, identificando como sendo de missões, tá bom? Ok? E meus queridos, quero agradecer a todos que têm sustentado a obra de Deus através da Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso e sustentado o ministério pastoral com seus dízimos e ofertas. Sei que a situação não está fácil, mas também é bom que saibamos que quem nos sustenta, quem sustenta a você, quem sustenta a mim, é Deus. E Ele conhece as intenções do coração de cada um de nós e das nossas necessidades. Portanto, meu querido, minha querida, não tema. Seja fiel nos seus dízimos e ofertas para o sustento da obra do Senhor, e o Senhor Deus continuará sustentando a sua casa, seu lar, a sua família. O sustento da sua igreja depende única e exclusivamente de você. Amém, meu amado, minha amada? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos recomenda e nos orientou o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da obra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família em todas as áreas da existência de cada um de vocês. Amados, dentro de alguns instantes estaremos celebrando a ceia do Senhor. Se você ainda não preparou, rapidinho prepare os elementos da ceia. Pão, qualquer pão que você tenha em casa. Se você não tiver suco de uva, pode ser um pouquinho d'água. O importante é a celebração do memorial ao Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus na cruz em nosso benefício.
E no decorrer do culto nós teremos o especial de Páscoa com Eduardo e Silvana. Simplesmente lindo, simplesmente maravilhoso e emocionante. Fique aí, participe conosco até o final e desfrute desta bênção que Eduardo e a Silvana nos proporcionaram para essa noite tão especial. Meus queridos, hoje, domingo de Páscoa, nós vamos refletir a respeito de o Cordeiro Pascal. Para isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, de 3 a 7. 1 Coríntios 15, de 3 a 7, e acompanhe a leitura do texto conosco. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Meus queridos, a Páscoa, muito mais do que a morte de Jesus, é a sua ressurreição. Morrer, todos morrem, e ao longo da história da humanidade, todos viram alguém exalando o último suspiro de vida, exalando o último sopro da vida. Portanto, a morte de Jesus, mesmo que tenha sido morte de cruz, a princípio teria sido apenas mais um a deixar este plano físico. Porém, a diferença entre Jesus e todos os demais que morreram antes dele e após ele é que Jesus não apenas foi morto, mas, e aí está a grande diferença, a importância da Páscoa, ele, Jesus, ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. E não adianta tentar dizer que tal fato é crendice ou algo inventado pelos cristãos, pois há relatos e fatos mais que suficientes para provar e comprovar este maravilhoso ato do Espírito Santo sobre a morte do Filho de Deus. Em Mateus 28, de 11 a 15, relata que as autoridades religiosas da época subornaram com muito dinheiro alguns dos soldados que guardavam o sepulcro para que dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus durante a noite, em algum momento em que dormiram. Por sua vez, Lucas 24, 13 a 35, relata que Jesus apareceu a 2 homens a caminho de Emaús. Também Mateus 28, 16 a 20, relata que Jesus aparece aos apóstolos. Em 1 Coríntios 15, 6, o apóstolo Paulo confirma estes relatos e afirma que, após a ressurreição, Jesus fora visto por mais de 500 irmãos e que muitos estavam vivos até o momento do seu relato. O livro de Atos, por sua vez, é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram a respeito da ressurreição daquele que venceu a morte. Além disso, meus amados, as 21 cartas que compõem o Novo Testamento fazem pregação do Cristo ressurreto, da confiança num Salvador vivo que reina, que é o cabeça da igreja, que deve ser crido, cultuado e adorado, o qual um dia virá novamente, agora com poder e glória, para buscar os que creram na sua ressurreição. A Páscoa, meus queridos, não é apenas mais uma data da fé cristã. A Páscoa é a certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, um dia todos nós, os salvos, ressuscitarão e estarão com Ele, o Cristo, na eternidade, por toda a eternidade.
Somado a este fato, meus amados, a ressurreição de Jesus trouxe uma outra expectativa para a vida humana. A de que a vida não termina em pó, mas em glória. Como o sangue do Cordeiro nos umbrais e verga das portas nas casas dos hebreus lá no Egito, livrou os primogênitos da morte. Agora, o sangue do primogênito de Deus, derramado na cruz do Calvário, livra da morte eterna quem o recebe como único Senhor e Salvador. A Páscoa, meus queridos, não é o doce sabor de chocolate nas nossas bocas, mas o amargo fel da nossa inimizade com Deus na boca seca do Senhor Jesus ali na cruz. É o dolorido sacrifício na cruz para a purificação dos nossos pecados. Páscoa, meus amados, não é o cacau derretido em grandes tanques inoxidáveis das fábricas, mas o imaculado sangue do Filho de Deus escorrendo pelos pregos enferrujados, pelos braços de uma rude cruz. Hoje, quando muitos estão partindo por consequência de um vírus fatal, é preciso demonstrar gratidão a Deus por ter entregue o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viva eternamente, ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que hoje, meus queridos, quando a morte faz parte do nosso cotidiano, a vida que jorra de Jesus Cristo esteja no domínio da mente e do coração de cada um de nós. Páscoa, meus queridos, é vida. Repita comigo: Páscoa é vida. Repita também: Páscoa é esperança. Páscoa é esperança de que, como Cristo ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos. Que nessa Páscoa, meus amados, o sabor na boca de cada um de nós não seja somente do doce sabor do chocolate, mas de deliciosas palavras de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus pela salvação em Cristo Jesus. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, meus queridos, feliz Páscoa, feliz ressurreição. Vamos à celebração da ceia. Meus queridos irmãos, a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo e determinado por Ele mesmo antes da sua morte. O pão que representa o seu corpo pregado na cruz e o vinho que representa o seu sangue derramado no madeiro nos obriga a olharmos de volta para a cruz. Este memorial nos leva a momentos de gratidão a Deus por aquilo que Jesus realizou em nosso favor, visando a nossa vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 22, afirma que, através do Filho, Jesus Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo assim a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo e é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, em nosso benefício, meus queridos, comamos do pão.
O apóstolo Paulo, continuando a sua carta em 1 Coríntios capítulo 11, diz: semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Em memória do precioso e inocente sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, em purificação aos nossos pecados, o qual nos reconciliou com Deus, bebamos do cálice. Jesus Cristo morreu, um dia morreremos. Ele ressuscitou e um dia ressuscitaremos com Ele e com Ele estaremos na eternidade e por toda a eternidade ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar e receber a bênção. Santo Deus, eterno Pai, Deus de imensa bondade e misericórdia, obrigado porque um dia o seu amor para conosco, ainda pecadores, o impulsionou a enviar o seu Filho unigênito para morrer a morte que era para ser nós, para que através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, teu Filho unigênito, fôssemos reconciliados com o Senhor. E assim, de dominados e escravizados por Satanás, a filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque um dia a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Deus querido, pela tua graça, amor, misericórdia e perdão. Obrigado pelo dom da vida biológica e pela certeza da vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo, que entregou a própria vida no Calvário em nosso benefício. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos dá a certeza e a garantia de que, como teu Filho ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos e que com o Senhor estaremos por toda a eternidade. Que a tua paz, que excede toda a compreensão humana, que o teu amor, que é derramada sobre todos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com o teu povo, espalhado pelos 4 cantos da terra, com o teu povo da tua Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso, com aqueles que estão nos vendo agora, participando conosco deste culto, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido, minha querida, e fique agora com o especial de Páscoa, preparado e gravado por Eduardo e Silvana, especialmente para este momento de Páscoa. Uma semana abençoada para você e toda a sua família. Diga, Jesus ressuscitou. Diga também, verdadeiramente ressuscitou. E diga ainda, um dia também ressuscitarei. Amém, queridos? Aleluia! Glórias a Deus. Abraço, até mais, meus amados.